E se estivermos errados? E se civilizações avançadas surgiram e desapareceram milhões de anos antes dos humanos existirem, deixando apenas traços sutis em rochas e gelo? A extinção do Permiano eliminou 96% de toda a vida na Terra em menos de 20 mil anos, mas nenhum processo natural conhecido pode causar destruição tão rápida ou completa. Assumimos que somos a primeira espécie inteligente da Terra, mas estamos prestes a explorar assinaturas de carbono que não correspondem aos ciclos naturais, padrões de extinção coordenados demais para serem coincidência e evidências geológicas que sugerem que a inteligência pode ter emergido antes. Curta e se inscreva, porque esta investigação desafia nossas suposições mais básicas sobre a vida na Terra. Preparem-se, começamos! No coração da África, sob toneladas de rocha e 2 bilhões de anos de silêncio, cientistas encontraram algo que não deveria existir. Minério de urânio natural havia de alguma forma se organizado em reatores nucleares perfeitos, completos com mecanismos de controle que impediam derretimentos e sistemas de descarte de resíduos que continham radiação por milênios. Estes não eram experimentos primitivos, eram usinas de energia sofisticadas que operaram impecavelmente muito antes do primeiro peixe desenvolver pernas. Os depósitos de urânio dióclo, no Gabão, revelam núcleos de reatores onde o urânio-235 se concentrou em massas críticas, depois moderou suas próprias reações usando água subterrânea como refrigerante. Pense nisso como uma fogueira que ajusta automaticamente seu próprio suprimento de combustível e nunca queima fora de controle. Mas fogueiras não requerem conhecimento avançado de física e engenharia que a humanidade só dominou há 50 anos. Cada reator produzia cerca de 100 kW de energia e funcionou por centenas de milhares de anos antes de desligar com segurança. Os resíduos permanecem exatamente onde foram deixados, contidos em barreiras naturais de argila que impediram a propagação da contaminação. Cientistas estudando os locais encontraram proporções de isótopos que correspondem aos resíduos nucleares modernos, provando que estas não eram apenas reações químicas aleatórias. O que torna esta descoberta verdadeiramente perturbadora é a precisão. O minério de urânio natural contém menos de 1% do urânio-235 físsil, necessário para reações nucleares sustentadas. Mas em óculo, as concentrações atingiram exatamente o limite de 3% necessário para a criticidade. A probabilidade disso acontecer aleatoriamente em múltiplos locais é matematicamente insignificante. Alguns pesquisadores sugerem que estas formações resultaram de condições geológicas únicas que não existem mais na Terra. A atmosfera antiga continha diferentes níveis de oxigênio e águas subterrâneas de fluxo mais lento poderiam ter concentrado urânio ao longo de milhões de anos. Mas esta explicação requer uma série extraordinária de coincidências ocorrendo simultaneamente em 17 locais de reatores separados. Os reatores operaram durante o grande evento de oxidação da Terra, quando cianobactérias bombearam oxigênio na atmosfera e desencadearam a primeira extinção em massa. Este período viu mudanças dramáticas na química oceânica e composição atmosférica. Poderia alguma espécie antiga ter desenvolvido tecnologia nuclear enquanto seu mundo se transformava ao seu redor? Poderiam ter construído estes reatores para alimentar instalações subterrâneas enquanto a superfície se tornava inabitável? Não encontramos artefatos, nem ferramentas, nem assinaturas claras de inteligência, mas a ausência de evidência se torna menos significativa quando você considera as escalas de tempo envolvidas. 2 bilhões de anos de erosão, atividade tectônica e reciclagem geológica apagam quase todos os traços de até mesmo a civilização mais avançada. Metal corrói, concreto desmorona e materiais orgânicos desaparecem completamente. No entanto, os resíduos nucleares permanecem trancados em formações rochosas como uma mensagem escrita em átomos. As assinaturas isotópicas contam uma história de fissão controlada, engenharia precisa e descarte contido. Elas representam tecnologia que a humanidade luta para alcançar até hoje. Se esses reatores foram construídos por inteligência em vez de acidente, enfrentamos uma possibilidade perturbadora. Podemos não ser a primeira espécie a descobrir energia nuclear na Terra. E se não somos os primeiros,
O que aconteceu com quem veio antes de nós? A resposta pode estar esperando nas próprias rochas, escrita na linguagem de átomos extintos e elementos esquecidos. 66 milhões de anos atrás, uma rocha espacial terminou a era dos dinossauros em minutos. Mas e se alguns dinossauros já tivessem construído cidades, desenvolvido agricultura e começado a manipular seu ambiente antes do asteroide atingir? A hipótese siluriana sugere que civilizações reptilianas avançadas poderiam ter prosperado por milhões de anos sem deixar quaisquer traços que reconheceríamos hoje. Dr. Gavin Schmidt, um cientista climático da NASA, propôs este experimento mental para destacar o quão difícil detectar civilizações antigas realmente se torna. Ele o nomeou em homenagem aos répteis inteligentes de Doctor Who, mas a ciência por trás disso é mortalmente séria. Se uma civilização industrial existiu na Terra há 50 milhões de anos, como encontraríamos evidências de sua existência? Considere as enormes vantagens que os dinossauros tinham sobre os primeiros mamíferos. Triceratops possuíam bregos maiores que os elefantes modernos e viviam em grupos sociais complexos. Já os Velociraptors demonstravam estratégias de caça em grupos sofisticadas, que exigiam comunicação e planejamento. Algumas espécies, como Therizinossauros, cresceram até tamanhos massivos, mantendo dietas herbívoras, sugerindo que haviam resolvido problemas de agricultura em larga escala. O registro fóssil mostra que os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Isso é 800 vezes mais tempo que os humanos modernos existiram. Durante este vasto período, inúmeras espécies evoluíram, se adaptaram e desenvolveram comportamentos cada vez mais complexos. Alguns construíam ninhos elaborados. Outros traversavam milhares de quilômetros em migrações coordenadas, e muitos exibiam o tipo de inteligência que teoricamente poderia suportar desenvolvimento tecnológico. Mas encontrar provas de cidades de dinossauros apresenta desafios quase impossíveis. A fossilização requer condições muito específicas que preservam apenas pequenas frações da vida antiga. A maioria dos fósseis de dinossauros vem de criaturas que morreram perto da água e foram rapidamente enterrados em sedimentos. Ambientes urbanos, áreas agrícolas e centros de manufatura raramente fornecem estas condições de preservação. Ainda mais problemática é a natureza recicladora da geologia da Terra. Placas tectônicas constantemente se movem, subduzindo o antigo fundo oceânico para o manto enquanto criam nova crosta em centros de expansão. O fundo oceânico mais antigo na Terra tem apenas cerca de 200 milhões de anos. Qualquer evidência de civilizações costeiras é sistematicamente destruída e reciclada em rocha derretida. Superfícies continentais se saem um pouco melhor, mas erosão, intemperismo e sedimentação enterram ou destroem características da superfície ao longo do tempo. Cadeias de montanhas sobem e caem, rios mudam de curso e geleiras raspam paisagens inteiras. As montanhas Apalaches já foram mais altas que o Himalaia, mas centenas de milhões de anos de erosão as desgastaram até colinas suaves. E quanto à tecnologia que poderia sobreviver a esses processos? Materiais modernos como plásticos, metais refinados e concreto se decomporiam ou se tornariam irreconhecíveis dentro de milhões de anos. Até mesmo resíduos radioativos de usinas nucleares decairiam além da detecção nas escalas de tempo que estamos considerando. No entanto, certas assinaturas podem persistir no registro geológico. Operações de mineração em grande escala poderiam deixar distribuições minerais distintivas em camadas rochosas. Poluição industrial poderia criar concentrações químicas incomuns em depósitos sedimentares. E a agricultura em massa poderia alterar composições do solo de maneiras que fossilizam ao longo do tempo. A ausência dessas assinaturas não prova que dinossauros construíram sociedades tecnológicas. Pode simplesmente significar que não sabemos onde procurar ou o que procurar. Mas se os dinossauros construíram sociedades tecnológicas, seu destino oferece uma lição preocupante sobre a fragilidade até mesmo das civilizações mais bem-sucedidas.
Se uma civilização tecnológica inteira desaparecesse da superfície da Terra, que traços realmente sobreviveriam após 100 milhões de anos? A resposta é tanto tudo quanto nada, dependendo de onde você olha e o que considera evidência de inteligência. Comece com os marcadores mais óbvios da civilização humana. Cidades, estradas e edifícios desapareceriam primeiro. Mesmo nossas estruturas de concreto mais maciças desmoronariam em escombros irreconhecíveis dentro de vários milhões de anos. O aço enferruja completamente em climas úmidos dentro de séculos, e o alumínio corrói mais lentamente, mas ainda desaparece ao longo de escalas de tempo geológicas. O vidro se decompõe em areia. Plásticos se decompõem em fragmentos moleculares e até mesmo nossos resíduos nucleares se tornam indetectáveis à medida que os isótopos radioativos decaem. Mas algumas assinaturas provam ser surpreendentemente persistentes. Operações de mineração em grande escala criam características geológicas distintivas chamadas depósitos antropogênicos. Mineração a céu aberto de cobre ou carvão deixa cicatrizes em formações rochosas que poderiam permanecer visíveis por dezenas de milhões de anos. Minas subterrâneas colapsam e se enchem de sedimentos em padrões que diferem visivelmente de sistemas de cavernas naturais. A agricultura industrial pode deixar as impressões digitais mais duráveis. A agricultura intensiva esgota o solo de nutrientes específicos enquanto adiciona outros através de fertilizantes. Essas mudanças químicas são incorporadas em rochas sedimentares à medida que camadas de solo se transformam em pedra ao longo de milhões de anos. Uma civilização que praticava agricultura por milhares de anos poderia criar assinaturas químicas distintivas abrangendo múltiplas formações geológicas. Ilhas de calor urbanas representam outro marcador potencial. Grandes cidades elevam as temperaturas locais em vários graus comparadas ao campo circundante. Este aquecimento afeta padrões climáticos locais, crescimento de plantas e ciclos sazonais de maneiras que influenciam a deposição de sedimentos. Cidades antigas podem deixar assinaturas térmicas incorporadas em camadas rochosas, como leituras de temperatura fossilizadas. A evidência mais persistente pode vir de extinções em massa. A atividade humana está atualmente levando espécies à extinção em taxas aproximadamente 1000 vezes mais rápidas que as taxas naturais de extinção de fundo. Isso cria uma assinatura distintiva no registro fóssil, onde diversos ecossistemas subitamente colapsam e nunca recuperam sua complexidade original. Qualquer civilização avançada provavelmente causaria perturbações ecológicas semelhantes que persistem como lacunas no registro fóssil. Marcadores ainda mais sutis existem nas proporções de isótopos de carbono. Queimar combustíveis fósseis libera carbono com assinaturas isotópicas distintivas que diferem do carbono ciclado através dos organismos vivos. Civilizações industriais bombardeavam quantidades maciças desse carbono antigo para a atmosfera, criando picos detectáveis nos níveis de dióxido de carbono preservados em núcleos de gelo, sedimentos marinhos e tecidos de plantas fósseis. Considere como o processamento de metais pode deixar traços. Fundir minérios concentra metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio de maneiras que não ocorrem naturalmente. Sítios de fundição antigos poderiam permanecer detectáveis como concentrações incomuns de metais em camadas de solo e rocha. Mesmo depois que as instalações de processamento originais se erodem, as impressões químicas podem persistir. A arqueologia por satélite demonstra como traços sutis se tornam visíveis com as ferramentas certas. Estradas romanas enterradas aparecem em fotografias aéreas porque criam pequenas mudanças na química do solo que afetam o crescimento das plantas. Fundações de edifícios antigos aparecem como padrões geométricos em campos de trigo. Sítios arqueológicos se revelam através de pequenas variações na temperatura do solo detectadas por imagens térmicas. Mas eis aqui o problema crítico.
Estamos procurando evidência de algo que não entendemos, usando métodos desenvolvidos para encontrar coisas que já sabemos que existem. Civilizações antigas poderiam usar tecnologias, materiais e fontes de energia completamente diferentes das nossas abordagens industriais. Seus pés podem estar escondidos em plena vista, escritos em uma linguagem que ainda não aprendemos a ler. Nas profundezas dos núcleos de gelo da Antártica, cientistas encontraram proporções de isótopos de carbono que contam histórias impossíveis. Os números não correspondem a nenhum processo natural conhecido. No entanto, eles aparecem consistentemente em múltiplos locais de perfuração e abrangem milhares de anos. Essas impressões químicas sugerem liberações massivas de carbono antigo na atmosfera, em momentos em que nenhum mecanismo natural poderia explicar tais eventos. O carbono existe em duas formas estáveis, que agem como impressões digitais geológicas. Carbono 12 compõe a maior parte do carbono natural, enquanto o carbono 13 aparece em quantidades menores, mas mensuráveis. Diferentes processos criam proporções distintivas entre esses isótopos. Plantas preferem o carbono 12 mais leve durante a fotossíntese, criando padrões previsíveis na matéria orgânica. Erupções vulcânicas liberam carbono com proporções diferentes dependendo da fonte do magma. Mas as assinaturas misteriosas não correspondem a nenhuma categoria. Elas mostram proporções de isótopos de carbono consistentes com queima massiva de combustível fóssil, ocorrendo em intervalos irregulares ao longo dos últimos vários centos de milhares de anos. Esses picos aparecem repentinamente no registro de gelo, persistem por séculos ou milênios, então desaparecem tão abruptamente. O momento não faz sentido de uma perspectiva natural. Eras glaciais e períodos interglaciais seguem ciclos previsíveis impulsionados por mudanças orbitais da Terra. Variações climáticas naturais produzem mudanças graduais na química atmosférica, não liberações repentinas massivas de carbono antigo. Atividade vulcânica pode injetar grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, mas o carbono vulcânico tem proporções de isótopos distintamente diferentes, que não correspondem às assinaturas misteriosas dos núcleos de gelo. Mudanças na circulação oceânica podem mobilizar carbono armazenado em águas profundas e sedimentos marinhos. Durante transições climáticas rápidas, águas aquecidas liberam dióxido de carbono dissolvido e metano de depósitos subaquáticos. Mas essas liberações naturais de carbono mostram padrões isotópicos característicos, que, novamente, não correspondem às leituras anômalas dos núcleos de gelo. Alguns pesquisadores sugerem que as assinaturas resultam de incêndios florestais massivos ou combustão de turfísoras durante períodos climáticos particularmente secos. Queimar matéria orgânica produz dióxido de carbono com as proporções isotópicas certas, mas a escala necessária para criar as mudanças atmosféricas observadas precisaria consumir continentes inteiros de vegetação simultaneamente. Ainda mais intrigante, os picos de carbono frequentemente coincidem com outras anomalias atmosféricas. Concentrações de metano aumentam durante os mesmos períodos, mas as proporções de isótopos de metano sugerem fontes industriais em vez de biológicas. Metais traço, como ledo e cobre, aparecem em concentrações mais altas durante esses episódios, apesar de não haver processos naturais conhecidos que possam mobilizar simultaneamente ambos gases de efeito estufa e metais pesados. A distribuição geográfica adiciona outra camada de mistério. Núcleos de gelo da Groenlândia mostram as mesmas assinaturas anômalas de carbono nos mesmos momentos que núcleos na Antártida. Esta sincronização global sugere que o que quer que tenha causado esses eventos operou em escala planetária. Processos naturais que afetam ambos os polos simultaneamente são limitados a eventos verdadeiramente catastróficos, como erupções vulcânicas massivas ou impactos de asteroides. Mas nenhuma explicação se encaixa na evidência química. Confirmação independente vem de núcleos de sedimentos marinhos extraídos de fundos oceânicos ao redor do mundo. Perfuração em águas profundas revela camadas com anomalias de carbono idênticas, ocorrendo precisamente nos mesmos momentos que as assinaturas dos núcleos de gelo.
Sedimentos oceânicos preservam diferentes aspectos da química atmosférica, tornando quase impossível que erros analíticos criem sinais falsos correspondentes em múltiplos tipos de registros geológicos. Talvez o mais perturbador, alguns desses eventos de assinatura de carbono se correlacionam com episódios de extinção em massa no registro fóssil. A diversidade de espécies cai significativamente durante períodos em que proporções anômalas de carbono aparecem em núcleos de gelo e sedimentos. A recuperação leva milhares de anos, sugerindo que o que quer que tenha causado as liberações de carbono também desencadeou colapso ecológico. Se estas assinaturas representam processos naturais que não entendemos, elas revelam algo sem precedentes sobre o sistema climático da Terra. Se representam algo completamente diferente, estamos olhando para evidências de atividades em escala industrial ocorrendo muito antes dos humanos existirem. Qualquer possibilidade exige uma reavaliação completa do que achamos que sabemos sobre a história da Terra. Escondidos em rochas em 6 continentes, isótopos de urânio contam uma história que contradiz tudo o que sabemos sobre decaimento radioativo natural. Essas impressões digitais atômicas aparecem em formações que abrangem milhões de anos, mostrando padrões de enriquecimento que requerem tecnologia sofisticada de separação que humanos só desenvolveram durante a era atômica. No entanto, as rochas que as contêm se formaram quando os dinossauros governavam a Terra. O urânio natural contém 99,3% de urânio-238 e menos de 1% de urânio-235. Esta proporção permanece constante em todo o sistema solar, porque ambos os isótopos decaem em taxas previsíveis, que não mudaram em bilhões de anos. Engenheiros nucleares podem calcular exatamente quanto urânio-235 deveria existir em qualquer amostra, com base em sua idade e contexto geológico. Mas amostras de múltiplos locais de mineração contêm concentrações de urânio-235 que excedem os limites teóricos. Algumas rochas mostram níveis de enriquecimento atingindo proporções de 15 a 20%, que só poderiam resultar de separação artificial de isótopos usando centrífugas de gás ou métodos eletromagnéticos. Processos naturais não podem concentrar urânio-235 sem também concentrar urânio-238 em proporções previsíveis. As amostras enriquecidas não se agrupam em torno de instalações nucleares conhecidas ou locais de testes de armas. Elas aparecem em formações rochosas antigas, leitos de rios pré-históricos e camadas geológicas que antecedem a civilização humana em milhões de anos. Datação por carbono e análise radiométrica confirmam que as rochas hospedeiras se formaram durante períodos em que vida complexa mal existia em Terra. Ainda mais estranho, o urânio enriquecido frequentemente aparece ao lado de outras anomalias isotópicas que sugerem processos nucleares controlados. Isótopos de plutônio, que não ocorrem naturalmente, aparecem em quantidades traço dentro das mesmas amostras de rocha. Proporções de neptúnio indicam reações de transmutação artificial. Isótopos de produtos de fissão como césio e estrôncio aparecem em concentrações e distribuições que correspondem a resíduos de reatores nucleares. Laboratórios independentes confirmaram esses resultados usando diferentes técnicas analíticas: espectrometria de massa, análise de ativação de nêutrons e espectroscopia de raios gama produzem leituras consistentes. A contaminação da amostra foi descartada através de procedimentos cuidadosos de cadeia de custódia e análise de rocha circundante não afetada. A distribuição geográfica abrange enormes distâncias e diversos ambientes geológicos. Assinaturas de urânio enriquecido aparecem em formações do escudo canadense, depósitos do deserto australiano, permafrost siberiano e locais de crateras africanas. O fator comum não é localização ou idade geológica, mas sim proximidade a áreas com composições minerais incomuns ou evidência de atividade hidrotermal antiga. Algumas amostras mostram evidências claras de reações nucleares controladas que operaram por períodos prolongados. Proporções de isótopos indicam processos de fissão sustentados que mantêm saída de energia estável enquanto previnem reações descontroladas.
Padrões de fluxo de nêutrons preservados em minerais circundantes sugerem geometrias de reatores projetadas para maximizar a eficiência do combustível e minimizar a produção de resíduos. As assinaturas do reator diferem substancialmente dos reatores naturais de Oklo na África. Enquanto Oklo mostra evidências de reações moderadas por água que iniciavam e paravam com base na disponibilidade de água subterrânea, esses reatores misteriosos parecem ter usado mecanismos de controle sofisticados. Distribuições de isótopos sugerem gerenciamento ativo de combustível, controle preciso de nêutrons e processamento deliberado de resíduos. Críticos argumentam que processos geológicos desconhecidos podem concentrar isótopos de urânio através de lixiviação seletiva, transporte e deposição. Certos minerais absorvem preferencialmente urânio-235 durante a formação sob condições específicas de temperatura e pressão. Soluções hidrotermais podem dissolver e transportar seletivamente diferentes isótopos de urânio, com base em diferenças químicas sutis. Mas as explicações naturais propostas requerem múltiplas condições improváveis ocorrendo simultaneamente em diversos locais geológicos. A probabilidade estatística de fracionamento natural de isótopos produzir concentrações de urânio de reator em dezenas de locais se torna infinitesimalmente pequena, quando calculada rigorosamente. A evidência isotópica aponta para a tecnologia nuclear controlada operando milhões de anos antes que humanos descobrissem a radioatividade. Se confirmadas, essas descobertas sugerem civilizações capazes de engenharia atômica sofisticada prosperaram e desapareceram muito antes que a história registrada começasse. Mas confirmar tais alegações extraordinárias requer evidência extraordinária, que podem estar para sempre além do nosso alcance. O registro fóssil revela 5 grandes extinções em massa que eliminaram a maior parte da vida na Terra, mas um exame mais detalhado mostra que algumas aconteceram impossivelmente rápido. Desastres naturais, como erupções vulcânicas e impactos de asteroides, levam tempo para espalhar seus efeitos mortais ao redor do globo. No entanto, certos eventos de extinção mataram espécies em múltiplos continentes simultaneamente, sugerindo destruição coordenada que excede qualquer mecanismo natural conhecido. A extinção do final do Permiano há 250 milhões de anos eliminou 96% das espécies marinhas e 70% dos animais terrestres. Explicações tradicionais invocam erupções vulcânicas massivas na Sibéria que bombardearam gases de efeito estufa e produtos químicos tóxicos na atmosfera ao longo de centenas de milhares de anos. Mas datação de alta precisão recente revela que a extinção ocorreu em menos de 20 mil anos, possivelmente tão rapidamente quanto alguns milhares de anos. 20 mil anos soa como muito tempo, mas representa um piscar de olhos em termos geológicos. Para comparação, a atividade industrial humana alterou mensuravelmente o clima global em menos de 2 séculos. Um processo natural que mata quase toda a vida na Terra em 20 mil anos requer taxas de liberação de energia que excedem qualquer mecanismo geológico conhecido. A província vulcânica das Armadilhas Siberianas produziu enormes fluxos de lava durante o período do final do Permiano, mas a análise detalhada da química da lava revela inconsistências com a linha do tempo da extinção. As erupções mais massivas ocorreram depois que muitas espécies já haviam desaparecido do registro fóssil. A atividade vulcânica inicial foi relativamente modesta e não deveria ter desencadeado o colapso ecológico global. Ainda mais intrigante, a extinção afetou diferentes ambientes em ondas coordenadas que não correspondem aos padrões de impacto vulcânico. Espécies de águas profundas morreram primeiro, seguida pela vida marinha chata, depois ecossistemas terrestres. Gases vulcânicos tipicamente afetam ambientes terrestres antes de penetrar águas oceânicas profundas, revertendo a sequência de extinção observada. Assinaturas de isótopos de carbono preservadas em camadas rochosas mostram que concentrações de dióxido de carbono atmosférico aumentaram dramaticamente durante o período de extinção. Mas as proporções de isótopos não correspondem a fontes de carbono vulcânicas. Elas sugerem liberações massivas de carbono orgânico de incêndios florestais, decomposição do solo e colapso de ecossistemas marinhos, em vez de emissões vulcânicas diretas. A extinção do final do Cretáceo há 66 milhões de anos mostra anomalias semelhantes. O asteroide que matou os dinossauros certamente tinha energia suficiente para desencadear colapso ambiental global.
Mas evidências de tempo sugerem que grandes perturbações do ecossistema começaram antes do impacto. A diversidade de dinossauros já estava em declínio, teias alimentares marinhas estavam se desestabilizando e a química atmosférica estava mudando meses ou anos antes da rocha espacial chegar. As amostras de núcleo da cratera de impacto revelam múltiplas camadas de minerais chocados e detritos que não correspondem às previsões de impacto único. Algumas evidências sugerem que uma série de impactos menores ou explosões ocorreram antes do asteroide principal atingir. Explicações alternativas invocam atividade vulcânica massiva na Índia, mas, novamente, o tempo não se alinha perfeitamente com a sequência de extinção. A extinção do final do Triássico há 200 milhões de anos eliminou 76% das espécies marinhas e permitiu que os dinossauros se diversificassem e dominassem os ecossistemas terrestres. As causas propostas incluem atividade vulcânica, mudança climática e acidificação oceânica, mas a velocidade da perda de espécies excede os modelos de mudança ambiental natural. Dados de química oceânica mostram acidificação rápida que matou organismos marinhos com conchas de carbonato de cálcio dentro de milhares, em vez de milhões de anos. Aumentos naturais de dióxido de carbono da atividade vulcânica tipicamente levam muito mais tempo para acidificar significativamente a água do oceano. As mudanças químicas observadas sugerem liberação de ácido concentrado em vez de acúmulo gradual de dióxido de carbono atmosférico. Alguns pesquisadores propõem que civilizações antigas podem ter desencadeado mudanças ambientais rápidas através de atividade industrial, guerra ou acidentes tecnológicos. Testes de armas nucleares, queima de combustível fóssil em grande escala ou projetos de geoengenharia fracassados poderiam teoricamente causar danos ambientais em nível de extinção dentro de milhares de anos. Mas tais explicações requerem civilizações tecnológicas avançadas existindo milhões de anos antes dos humanos evoluírem. O registro fóssil não mostra evidências claras de inteligência durante esses períodos antigos. Embora a ausência de evidência se torne menos significativa ao longo de escalas de tempos geológicas, sejam naturais ou artificiais, esses eventos de extinção demonstram quão rapidamente os ecossistemas globais podem colapsar quando empurrados além dos limites críticos. O padrão se repete ao longo da história da Terra como um pesadelo recorrente escrito em pedra e ossos. A equação de Drake prevê que milhões de civilizações inteligentes deveriam existir apenas em nossa galáxia. No entanto, após 70 anos de busca, não detectamos nada além de estática cósmica. Essa ausência de sinais alienígenas levou à hipótese do grande filtro, uma das ideias mais perturbadoras da ciência moderna. Ela sugere que algo destrói quase toda a vida inteligente antes que ela possa se espalhar além de seu planeta natal. Os números deveriam ser encorajadores. Nossa galáxia contém aproximadamente 400 bilhões de estrelas, com descobertas recentes mostrando que a maioria das estrelas tem sistemas planetários. Estimativas conservadoras sugerem que bilhões de planetas existem dentro de zonas habitáveis, onde água líquida pode existir em suas superfícies. Mesmo se a vida inteligente for extraordinariamente rara, o número absoluto de oportunidades deveria produzir civilizações detectáveis em algum lugar de nossa vizinhança cósmica. Mas o espectro eletromagnético permanece assustadoramente silencioso. Radiotelescópios escaneiam milhões de canais de frequência em milhares de sistemas estelares sem encontrar sinais artificiais. Buscas ópticas procuram pulsos de laser ou assinaturas de megaestruturas que indicariam projetos de engenharia avançados. Pesquisas infravermelhas caçam calor residual do consumo massivo de energia que qualquer civilização em expansão produziria. O silêncio se torna mais intrigante quando considerado no contexto do tempo cósmico. Estrelas têm formado planetas por mais de 10 bilhões de anos, dando à evolução enormes períodos de tempo para produzir inteligência. Mesmo se espécies inteligentes aparecem raramente, civilizações mais antigas deveriam ter tido bilhões de anos para desenvolver tecnologia que remodela sistemas solares inteiros de maneiras detectáveis. Este paradoxo levou Robin Hanson a propor o conceito de grande filtro em 1996.
Em algum lugar entre a formação de planetas e o surgimento de civilizações que abrangem galáxias, algo atua como um gargalo evolutivo que elimina quase todas as espécies inteligentes potenciais. O filtro poderia operar em qualquer estágio de desenvolvimento, desde a origem da própria vida até fases tecnológicas avançadas. Cenários de filtro inicial sugerem que a própria vida é extraordinariamente improvável. Apesar de bilhões de anos e incontáveis planetas, talvez a Terra represente o único local onde a química autorreplicante emergiu com sucesso da matéria não viva. A transição de moléculas orgânicas simples para células vivas pode exigir condições tão precisas que raramente ocorre mesmo dadas escalas de tempo geológicas. Alternativamente, o filtro pode eliminar espécies durante a transição de vida simples para complexa. A Terra levou mais de 2 bilhões de anos para evoluir células nucleadas de ancestrais bacterianos. Essa enorme lacuna de tempo sugere que o desenvolvimento da complexidade celular enfrenta barreiras fundamentais que a maioria das biosferas nunca supera com sucesso. A própria inteligência pode representar o filtro. Apesar de milhões de espécies evoluindo na Terra ao longo de centenas de milhões de anos, apenas uma linhagem desenvolveu tecnologia capaz de voo espacial e comunicação por rádio. As habilidades cognitivas necessárias para a ciência e engenharia podem emergir tão raramente que a maioria das biosferas não produz inteligência capaz de usar ferramentas. Mas cenários de filtro tardio oferecem possibilidades mais aterrorizantes. Talvez a inteligência evolua regularmente em toda a galáxia, mas civilizações tecnológicas sistematicamente se destroem antes de alcançar capacidades de expansão interestelar. Guerra nuclear, colapso ecológico, desastres de inteligência artificial ou outras catástrofes tecnológicas podem representar desafios quase intransopáveis para espécies em desenvolvimento. O momento do surgimento da humanidade adiciona urgência a essas considerações. Desenvolvemos agricultura, escrita e tecnologia industrial nos últimos poucos milhares de anos, após milhões de anos de existência como caçadores-coletores. Essa rápida aceleração tecnológica sugere que podemos estar nos aproximando de nosso próprio encontro com qualquer filtro que elimina a maioria das espécies inteligentes. As atividades humanas atuais mostram padrões potencialmente fatais. A mudança climática ameaça os sistemas agrícolas globais. A proliferação de armas nucleares aumenta os riscos de guerra que termina com civilização. O desenvolvimento de inteligência artificial prossegue rapidamente com pesquisa de segurança insuficiente. A destruição ecológica elimina espécies em taxas comparáveis a extinções em massa anteriores. Se o grande filtro está à nossa frente em vez de atrás de nós, a humanidade enfrenta desafios que derrotaram inúmeras civilizações anteriores. O silêncio do espaço pode representar não a ausência de inteligência, mas sim o cemitério de espécies que falharam a navegar a transição para a existência interestelar sustentável. Nossa sobrevivência pode depender de reconhecer e passar com sucesso por qualquer gargalo evolutivo que eliminou nossos potenciais vizinhos cósmicos. 4 bilhões de anos atrás, Marte tinha rios fluindo, vastos oceanos e uma atmosfera espessa o suficiente para suportar água líquida em sua superfície por milhões de anos. Descobertas recentes revelam que este Marte antigo pode ter sido mais hospitaleiro à vida que a Terra primitiva, levantando questões profundas sobre que tipos de organismos ou até civilizações podem ter prosperado lá antes do planeta morrer. A evidência vem de múltiplos rovers de Marte e pesquisas orbitais que mapearam a história geológica do planeta em detalhes sem precedentes. Antigos leitos de rio serpenteiam pela superfície marciana por milhares de quilômetros, escarvados por fluxos de água que persistiram por milhões de anos. Camadas de rochas sedimentares mostram evidência clara de lagos e mares rasos que existiram durante o período quente e úmido de Marte. A análise espectroscópica revela minerais de argila que só se formam na presença de água líquida por períodos prolongados. Esses depósitos de argila contêm moléculas orgânicas complexas e assinaturas químicas consistentes com processos biológicos. Algumas formações mostram estruturas em camadas semelhantes aos estromatólitos na Terra, que representam uma das primeiras evidências de vida microbiana em nosso planeta. Mas Marte tinha vantagem sobre a Terra primitiva para suportar formas de vida avançadas.
O tamanho menor do planeta significava gravidade mais baixa, que teria tornado o voo mais fácil para qualquer criatura em evolução. Pressão atmosférica reduzida teria permitido troca gasosa mais eficiente para sistemas respiratórios. A distância do planeta do Sol fornecia proteção contra erupções solares e radiação que bombardeavam planetas internos. Mais intrigante, Marte parece ter mantido condições climáticas estáveis por muito mais tempo que a Terra primitiva. Enquanto nosso planeta experimentou vários episódios de terra bola de neve e catástrofes vulcânicas massivas, Marte desfrutou de variações climáticas relativamente suaves durante seu período habitável. Essa estabilidade pode ter dado à evolução mais tempo para produzir organismos complexos e potencialmente inteligência. Alternativamente, o filtro pode eliminar espécies durante a transição de vida simples para complexa. A Terra levou mais de 2 bilhões de anos para evoluir células nucleadas de ancestrais bacterianos. Essa enorme lacuna de tempo sugere que o desenvolvimento da complexidade celular enfrenta barreiras fundamentais que a maioria das biosferas nunca supera com sucesso. A própria inteligência pode representar o filtro. Apesar de milhões de espécies evoluindo na Terra ao longo de centenas de milhões de anos, apenas uma linhagem desenvolveu tecnologia capaz de voo espacial e comunicação por rádio. As habilidades cognitivas necessárias para a ciência e engenharia podem emergir tão raramente que a maioria das biosferas nunca produz inteligência capaz de usar ferramentas. Mas cenários de filtro tardio oferecem possibilidades mais aterrorizantes. Talvez a inteligência evolua regularmente em toda a galáxia, mas civilizações tecnológicas sistematicamente se destroem antes de alcançar capacidades de expansão interestelar. Guerra nuclear, colapso ecológico, desastres de inteligência artificial ou outras catástrofes tecnológicas podem representar desafios quase intransponíveis para espécies em desenvolvimento. O momento do surgimento da humanidade adiciona urgência a essas considerações. Desenvolvemos agricultura, escrita e tecnologia industrial nos últimos poucos milhares de anos após milhões de anos de existência como caçadores-coletores. Essa rápida aceleração tecnológica sugere que podemos estar nos aproximando de nosso próprio encontro com qualquer filtro que elimina a maioria das espécies inteligentes. As atividades humanas atuais mostram padrões potencialmente fatais. A mudança climática ameaça os sistemas agrícolas globais. A proliferação de armas nucleares aumenta os riscos de guerra que termina com a civilização. O desenvolvimento de inteligência artificial prossegue rapidamente com pesquisa de segurança insuficiente. A destruição ecológica elimina espécies em taxas comparáveis a extinções em massa. Se o grande filtro está à nossa frente em vez de atrás de nós, a humanidade enfrenta desafios que derrotaram inúmeras civilizações anteriores. O silêncio do espaço pode representar não a ausência de inteligência, mas sim o cemitério de espécies que falharam em navegar a transição para a existência interestelar sustentável. Nossa sobrevivência pode depender de reconhecer e passar com sucesso por qualquer gargalo evolutivo que eliminou nossos potenciais vizinhos cósmicos. 4 bilhões de anos atrás, Marte tinha rios fluindo, vastos oceanos e uma atmosfera espessa o suficiente para suportar água líquida em sua superfície por milhões de anos. Descobertas recentes revelam que este Marte antigo pode ter sido mais hospitaleiro à vida do que a Terra primitiva, levantando questões profundas sobre que tipos de organismos ou até civilizações podem ter prosperado lá antes do planeta morrer. A evidência vem de múltiplos rovers de Marte e pesquisas orbitais que mapearam a história geológica do planeta em detalhes sem precedentes. Antigos leitos de rios serpenteiam pela superfície marciana por milhares de quilômetros, esculpidos por fluxos de água que persistiram por milhões de anos. Camadas de rochas sedimentares mostram evidências claras de lagos e mares rasos que existiram durante o período quente e úmido de Marte. Análise espectroscópica revela minerais de argila que só se formam na presença de água líquida por períodos prolongados. Esses depósitos de argila contêm moléculas orgânicas complexas e assinaturas químicas consistentes com processos biológicos.
Algumas formações mostram estruturas em camadas semelhantes aos estromatólitos na Terra, que representam algumas das primeiras evidências de vida microbiana em nosso planeta. Mas Marte tinha vantagens sobre a Terra primitiva para suportar formas de vida avançadas. O tamanho menor do planeta significava gravidade mais baixa, que teria tornado o voo mais fácil para quaisquer criaturas em evolução. Pressão atmosférica reduzida teria permitido troca gasosa mais eficiente para sistemas respiratórios. A distância do planeta do Sol fornecia proteção contra erupções solares e radiação que bombardeavam planetas internos. Mais intrigante, Marte parece ter mantido condições climáticas estáveis por muito mais tempo que a Terra primitiva. Enquanto nosso planeta experimentou vários episódios de terra-bola de neve e catástrofes vulcânicas massivas, Marte desfrutou de variações climáticas relativamente suaves durante seu período habitável. Essa estabilidade pode ter dado à evolução mais tempo para produzir organismos complexos e potencialmente inteligência. As duas pequenas luas do planeta, Phobos e Deimos, criam padrões de maré únicos que diferem dramaticamente da única grande lua da Terra. Esses ciclos de maré complexos podem ter fornecido fontes de energia adicionais para a vida primitiva e criado nichos ecológicos diversos que poderiam suportar evolução rápida em direção à inteligência. Descobertas recentes de água subterrânea, gelo e possíveis reservatórios de água líquida sugerem que Marte pode ter permanecido parcialmente habitável, mesmo depois que as condições da superfície se deterioraram. Ecossistemas subterrâneos poderiam ter fornecido refúgio para organismos à medida que o ambiente da superfície do planeta mudava gradualmente. Espécies avançadas podem ter desenvolvido civilizações subterrâneas para sobreviver a um ambiente de superfície em mudança. O momento do declínio de Marte coincide com vários eventos dramáticos no sistema solar interno. O bombardeio de asteroides aumentou significativamente por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, durante um período chamado bombardeio pesado tardio. Múltiplos impactos poderiam ter removido a atmosfera de Marte enquanto simultaneamente entregavam água e compostos orgânicos que iniciaram a vida. Algumas crateras de impacto em Marte mostram características incomuns que não correspondem a colisões típicas de asteroides. Formações circulares com bordas elevadas e picos centrais aparecem em aglomerados que sugerem impactos coordenados em vez de bombardeio aleatório. Explicações alternativas invocam atividade vulcânica ou processos tectônicos, mas os padrões de crateras não correspondem a esses mecanismos naturais também. A perda do campo magnético de Marte permanece mal compreendida. Campos magnéticos planetários requerem núcleos metálicos derretidos com padrões de circulação ativos. Marte aparentemente perdeu seu campo magnético repentinamente por volta de 4 bilhões de anos atrás, deixando o planeta vulnerável à erosão do vento solar, que gradualmente removeu sua atmosfera. Mas a perda do campo magnético não necessariamente acontece rapidamente através de processos naturais. O campo magnético da Terra reverteu múltiplas vezes ao longo da história geológica, sem causar perda atmosférica permanente. O desaparecimento rápido da proteção magnética de Marte sugere resfriamento catastrófico do núcleo ou interferência externa que perturbou a dinâmica interna do planeta. Se vida inteligente evoluiu no antigo Marte, seu destino oferece lições sóbrias sobre sobrevivência planetária. Mesmo civilizações avançadas podem se mostrar impotentes contra colapso ambiental global ou eventos catastróficos além de seu controle. O planeta vermelho pode representar não um mundo fracassado, mas sim uma cena de crime cósmico preservando evidências de inteligência que não conseguiu se salvar. A busca por vida em Marte continua, mas podemos estar procurando os tipos errados de evidência nos lugares errados. Antes de Vênus se tornar um inferno quente o suficiente para derreter chumbo, pode ter sido o planeta mais bonito do sistema solar. Por quase 2 bilhões de anos, Vênus provavelmente tinha oceanos, temperaturas moderadas e condições atmosféricas que poderiam ter suportado não apenas vida, mas potencialmente civilizações avançadas que prosperaram em um paraíso que mal podemos imaginar. Modelos climáticos computacionais revelam que Vênus antigo provavelmente manteve oceanos de água líquida até tão recentemente quanto 700 milhões de anos atrás. Durante este período, o planeta recebia cerca de 70% mais energia solar que a Terra, mas uma atmosfera mais espessa e cobertura global de nuvens
poderiam ter refletido luz solar o suficiente para manter temperaturas adequadas para a vida. Correntes oceânicas teriam distribuído calor ao redor do planeta, criando zonas climáticas estáveis. A rotação extremamente lenta do planeta, levando 243 dias terrestres para completar uma volta, teria criado padrões climáticos únicos diferentes de qualquer coisa na Terra. Células de circulação atmosférica maciças teriam transferido calor do lado diurno para o lado noturno, evitando diferenças extremas de temperatura. A falta de uma grande lua em Vênus significa sem marés significativas, mas a atmosfera densa do planeta teria criado padrões de vento poderosos que poderiam servir funções semelhantes para impulsionar ciclos químicos e distribuição de energia. Marés atmosféricas causadas pelo aquecimento solar poderiam ter fornecido fontes regulares de energia para quaisquer formas de vida em evolução. A atividade vulcânica do planeta durante este período teria fornecido minerais e produtos químicos essenciais necessários para a vida, ao mesmo tempo que liberava vapor de água e dióxido de carbono que mantinham o aquecimento de efeito estufa. Ao contrário do vulcanismo catastrófico que mais tarde destruiu a habitabilidade de Vênus, a atividade vulcânica inicial parece ter sido mais moderada e propícia à manutenção de condições ambientais estáveis. A análise atmosférica recente por sondas espaciais detectou gás fosfina na atmosfera superior de Vênus. Na Terra, a fosfina é produzida principalmente por processos biológicos, embora algumas fontes geológicas existam. As concentrações detectadas em Vênus excedem o que processos não biológicos conhecidos poderiam produzir, sugerindo possível vida microbiana ainda sobrevivendo nas nuvens ácidas do planeta. Mas a descoberta de fosfina levanta questões intrigantes sobre a história biológica de Vênus. Se micróbios simples podem sobreviver na atual atmosfera superior hostil do planeta, que tipos de vida podem ter florescido quando Vênus tinha oceanos e temperaturas superficiais moderadas? Ecossistemas avançados poderiam ter evoluído durante os bilhões de anos de habitabilidade do planeta. A transformação do paraíso para o inferno aconteceu relativamente rápido em termos geológicos. O aquecimento descontrolado do efeito estufa desencadeado pela desgaseificação vulcânica gradualmente aumentou as temperaturas da superfície até que os oceanos ferveram completamente. O vapor de água na atmosfera superior foi quebrado pela radiação solar e o hidrogênio escapou para o espaço, enquanto o oxigênio reagiu com minerais da superfície. Este processo de efeito estufa descontrolado teria levado milhares ou milhões de anos para ser concluído, potencialmente dando a quaisquer civilizações existentes tempo para reconhecer a ameaça e desenvolver contramedidas. Espécies avançadas podem ter tentado projetos de geoengenharia para refletir a luz solar, remover dióxido de carbono atmosférico ou migrar para habitats orbitais. Evidências de tais tentativas ainda podem existir no registro geológico de Vênus, escondidas sob a atmosfera espessa do planeta e condições extremas da superfície. Distribuições minerais incomuns, estruturas artificiais ou artefatos tecnológicos poderiam permanecer preservados sobre a superfície relativamente jovem do planeta, que parece ter sido completamente refeita pela atividade vulcânica nos últimos 500 milhões de anos. Os módulos de pouso Venera soviéticos que alcançaram com sucesso a superfície de Vênus nas décadas de 1970 e 80 transmitiram imagens mostrando paisagens planas cobertas com rochas vulcânicas. Mas as condições extremas limitaram a duração da missão a menos de 2 horas, fornecendo apenas pequenos vislumbres das características da superfície do planeta. Missões futuras com tecnologia avançada, resistente ao calor, podem revelar mais sobre a história oculta de Vênus. Perfuração subsuperficial poderia descobrir camadas que preservam evidências do período habitável do planeta. Mapeamento por radar da órbita já identificou características superficiais incomuns que não correspondem a formações vulcânicas típicas. Se Vênus já hospedou civilizações avançadas, sua extinção oferece um aviso claro sobre os perigos da mudança climática descontrolada.
Mesmo espécies tecnológicas podem se provar impotentes contra o colapso ambiental em escala planetária. O planeta Paraíso se tornou um conto de advertência escrito em ácido sulfúrico e pedra derretida. Há 2,4 bilhões de anos, a atmosfera da Terra se encheu de um veneno mortal que matou quase toda a vida no planeta. O oxigênio, agora essencial para a vida complexa, era originalmente um produto residual tóxico que desencadeou o primeiro evento de extinção em massa. Mas alguns organismos não apenas sobreviveram a esta catástrofe, eles aprenderam a aproveitar o veneno como fonte de energia e podem ter desenvolvido as primeiras tecnologias primitivas. Antes do grande evento de oxidação, a atmosfera da Terra não continha praticamente nenhum oxigênio livre. As primeiras formas de vida eram bactérias anaeróbicas que prosperavam em oceanos ricos em compostos de ferro e enxofre dissolvidos. Esses ecossistemas antigos eram incrivelmente diversos, com organismos que podiam derivar energia da luz solar, produtos químicos e até mesmo decaimento radioativo. Então, as cianobactérias evoluíram a fotossíntese e começaram a bombear oxigênio na atmosfera como produto resíduo. Para essas bactérias antigas, o oxigênio era simplesmente lixo químico a ser descartado. Mas para a maioria das outras formas de vida, o oxigênio era um veneno corrosivo que destruía a maquinaria celular e causava reações químicas fatais. A transição levou centenas de milhões de anos, mas seus efeitos foram catastróficos. Os níveis de oxigênio subiram de virtualmente zero para quase concentrações modernas. O gás reagiu com ferro dissolvido nos oceanos, criando maciços depósitos de óxido de ferro que ainda mineramos hoje. O metano que anteriormente ajudava a aquecer o planeta foi oxidado e destruído, desencadeando eras de gelo severas. A maioria das espécies anaeróbicas foi extinta, mas algumas sobreviveram recuando para ambientes livres de oxigênio no subsolo profundo ou em ambientes químicos isolados. Outras evoluíram mecanismos bioquímicos sofisticados para neutralizar os efeitos tóxicos do oxigênio. Algumas espécies aprenderam a usar oxigênio como uma fonte de energia poderosa, ganhando enormes vantagens sobre seus competidores anaeróbicos. Esses sobreviventes que respiravam oxigênio se tornaram os ancestrais de toda a vida complexa na Terra. Mas o período de transição pode ter visto mais do que apenas evolução bioquímica. Algumas espécies poderiam ter desenvolvido tecnologias primitivas para ajudá-las a sobreviver num ambiente em mudança. Considere os desafios enfrentados por organismos anaeróbicos inteligentes durante o grande evento de oxidação. Eles precisavam encontrar ou criar ambientes livres de oxigênio. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais tóxica, eles exigiam novas fontes de energia. À medida que os ciclos químicos tradicionais se decompunham, eles tinham que desenvolver proteção contra gases atmosféricos corrosivos. Algumas espécies bacterianas hoje demonstram habilidades de engenharia notáveis que poderiam ser ampliadas para aplicações tecnológicas. Bactérias magnetotáticas criam pequenas bússolas internas usando cristais de magnetita fabricados com precisão. Outras espécies constroem estruturas minerais complexas, com propriedades que rivalizam com a ciência de materiais moderna. Bactérias formadoras de biofilme coordenam suas atividades em vastas redes que funcionam como sistemas de computador primitivos. Espécies antigas enfrentando ameaças de nível de extinção podem ter desenvolvido respostas coletivas que se assemelhavam a soluções tecnológicas. A construção coordenada de sistemas de refúgio subterrâneos poderia ter protegido comunidades do oxigênio atmosférico. Programas de reprodução seletiva podem ter acelerado a evolução em direção à tolerância ao oxigênio. Metalurgia primitiva poderia ter produzido materiais resistentes a danos oxidativos. O registro fóssil deste período é escasso, porque a maioria dos organismos era microscópico e não se preservava bem. Mas algumas formações geológicas mostram evidências de atividade biológica coordenada em grande escala que excede o que comunidades bacterianas simples normalmente produzem. Recifes maciços de estroatólitos aparecem durante este período, sugerindo que organismos estavam construindo estruturas complexas para proteção ou concentração de recursos. Assinaturas isotópicas em rochas do grande evento de oxidação
mostram padrões incomuns que não correspondem a processos puramente naturais. Proporções de carbono sugerem que decomposição massiva de matéria orgânica ocorreu em ambientes controlados, em vez de através de destruição ambiental aleatória. Alguns pesquisadores propõem que essas assinaturas indicam sistemas primitivos de agricultura ou gerenciamento de resíduos. Os sobreviventes da grande oxidação eventualmente deram origem a toda a vida complexa na Terra, mas eles podem não ter sido a primeira espécie inteligente a enfrentar catástrofe ambiental em todo o planeta. Seu sucesso em navegar esta crise poderia ter exigido inteligência coletiva e capacidades tecnológicas que estamos apenas começando a entender. As lições da Grande Morte permanecem relevantes hoje, enquanto a humanidade enfrenta seus próprios desafios ambientais em todo o planeta. A chave para a sobrevivência pode estar em aprender com quaisquer espécies que se adaptaram com sucesso à primeira grande transformação ambiental da Terra. Se essa adaptação foi puramente biológica ou incluiu elementos tecnológicos, pode determinar como interpretamos nossas próprias chances de sobrevivência a longo prazo. 540 milhões de anos atrás, formas de vida complexa apareceram de repente na Terra com uma diversidade e sofisticação que desafia escalas de tempo evolutivas. A explosão cambriana produziu criaturas com olhos avançados, estratégias de caça sofisticadas e sistemas defensivos que parecem projetados por inteligência, em vez de moldados por seleção natural gradual. Descobertas recentes sugerem que essa explosão evolutiva pode ter tido arquitetos ocultos guiando sua direção. Antes do período cambriano, a vida consistia principalmente de bactérias simples, algas primitivas e organismos multicelulares básicos que mal se moviam ou interagiam com seu ambiente. O registro fóssil mostra relativamente pouca mudança, por bilhões de anos. Então, em um instante geológico, organismos complexos apareceram simultaneamente ao redor do mundo, com características que deveriam ter levado milhões de anos para evoluir. Trilobitas emergiram com olhos compostos contendo centenas de lentes de calcita precisamente alinhadas que forneciam capacidades de visão sofisticadas. Artrópodes modernos levaram milhões de anos para desenvolver sistemas visuais similares através de melhorias graduais. A precisão matemática necessária para desenhar olhos compostos funcionais sugere princípios de engenharia em vez de experimentação evolutiva aleatória. Anomalocaris, um dos principais predadores do Cambriano, possuía braços flexíveis de agarrar, com sistemas hidráulicos sofisticados para capturar presas. Seu plano corporal incorporava características de múltiplos grupos de animais que não apareceriam juntos por milhões de anos. A combinação de adaptações da criatura parece quase artificialmente montada em vez de naturalmente evoluída. A Lucigênia caminhava em múltiplos pares de pernas espinhosas enquanto se defendia com fileiras de espinhos protetivos ao longo de suas costas. Essa anatomia bizarra servia a propósitos funcionais específicos, mas exigia coordenação precisa entre múltiplos sistemas de órgãos. A probabilidade de características integradas tão complexas aparecerem simultaneamente através de mutação aleatória se aproxima de zero. Ainda mais intrigante, muitos organismos cambrionos possuíam características que não forneciam vantagem de sobrevivência aparente em seus ambientes antigos. Algumas espécies tinham órgãos sensoriais adaptados para detectar químicos que não existiam em concentrações significativas durante o período cambriano. Outras desenvolveram estruturas defensivas otimizadas contra estratégias de predação que nenhum predador conhecido empregava na época. Essas adaptações antecipatórias sugerem que organismos estavam evoluindo respostas a condições ambientais futuras ou ameaças que ainda não haviam emergido. A seleção natural só pode responder a pressões seletivas atuais, mas não a desafios futuros que ainda não surgiram. A presença de adaptações aparentemente prematuras implica alguma forma de evolução direcionada guiada por inteligência, capaz de prever mudanças ecológicas futuras. A análise genética de animais modernos revela outra anomalia do período cambriano. Maioria dos principais planos corporais de animais e kits de ferramentas genéticas de desenvolvimento apareceram simultaneamente durante esta breve janela evolutiva. A maquinária genética complexa necessária para construir olhos, cérebros e membros parece ter sido inventada de uma vez, em vez de gradualmente montada ao longo de milhões de anos. Os genes ROX que controlam o desenvolvimento do plano corporal em todos os animais complexos mostram evidências de mudanças coordenadas rápidas durante o período cambriano.
Esses genes de controle mestre regulam a expressão de centenas de outros genes e determinam aspectos fundamentais de arquitetura animal. Mudanças simultâneas em múltiplos genes ROX poderiam teoricamente ser direcionadas por alguma forma de engenharia genética externa. Alguns pesquisadores propuseram que a transferência horizontal de genes entre espécies pode ter acelerado a evolução cambriana. Bactérias rotineiramente trocam material genético, permitindo a propagação rápida de mutações benéficas em populações inteiras. Se organismos complexos primitivos retiveram alguma capacidade de transferência horizontal de genes, inovações evolutivas poderiam ser compartilhadas entre espécies em vez de evoluírem independentemente. Mas a transferência horizontal de genes requer maquinária molecular sofisticada para incorporar DNA estranho sem interromper processos celulares essenciais. A precisão necessária para integrar com sucesso modificações genéticas complexas sugere biotecnologia avançada em vez de processos bacterianos naturais. Explicações alternativas invocam mudanças ambientais que criaram novas pressões seletivas durante o período cambriano. Níveis crescentes de oxigênio, mudança na química oceânica e corridas armamentistas predador-presa poderiam ter acelerado a inovação evolutiva. Mas a velocidade e coordenação das mudanças ainda excedem o que esses fatores ambientais deveriam ter produzido. A explosão cambriana pode representar a evidência do primeiro projeto de engenharia biológica na Terra. Seja guiada por inteligência dos próprios organismos em evolução ou influências externas que não entendemos, essa explosão evolutiva demonstra que a vida complexa pode ser direcionada e acelerada muito além das taxas naturais. Os arquitetos da explosão cambriana deixaram sua assinatura escrita em cada gene de organismo complexo na Terra. A humanidade pode não ser a primeira espécie tecnológica a evoluir em nosso planeta, mas sim os últimos sobreviventes de um padrão recorrente onde a inteligência emerge, floresce brevemente e depois desaparece, deixando traços mal detectáveis para civilizações subsequentes descobrirem milhões de anos depois. O rápido surgimento da inteligência humana desafia as linhas do tempo evolutivas convencionais. Humanos modernos desenvolveram linguagem, arte, agricultura e tecnologia nos últimos 100 mil anos, após milhões de anos de desenvolvimento cognitivo lento. Essa aceleração sugere pressões evolutivas que excedem o que a seleção natural normalmente produz, possivelmente indicando orientação ou inspiração de fontes de conhecimento previamente existentes. Anomalias arqueológicas sugerem capacidades humanas antigas mais avançadas do que a ciência convencional reconhece. Corte de pedra de precisão em locais como Pumapunku requer técnicas que supostamente não foram inventadas até os tempos modernos. Alinhamentos astronômicos em monumentos antigos demonstram conhecimento matemático que excede o que sociedades de caçadores-coletores deveriam ter possuído. Essas conquistas podem representar fragmentos recuperados de tradições tecnológicas muito mais antigas. Tradições mitológicas de culturas ao redor do mundo descrevem eras anteriores quando a humanidade possuía maior conhecimento e capacidades, antes que eventos catastróficos destruíssem civilizações avançadas. A cosmologia hindu descreve ciclos de criação e destruição abrangendo milhões de anos. Mitos gregos contam de eras douradas, quando humanos viviam ao lado de deuses que possuíam tecnologias milagrosas. Tradições nativas americanas descrevem mundos anteriores que foram destruídos quando os habitantes se tornaram tecnologicamente avançados demais. Esses relatos mitológicos podem preservar memórias culturais de eventos reais, em vez de histórias puramente imaginárias. Tradições orais podem transmitir informação através de milhares de anos, com precisão notável. Se civilizações humanas anteriores desenvolveram tecnologias avançadas antes de serem destruídas por catástrofes naturais, os sobreviventes podem ter preservado conhecimento essencial através de estruturas mitológicas projetadas para garantir transmissão cultural de longo prazo. A distribuição da diversidade genética humana apoia cenários envolvendo gargalos populacionais repetidos, onde pequenos grupos de sobreviventes repovoaram a Terra após eventos catastróficos.
Múltiplos estudos genéticos sugerem que a população humana caiu para menos de 10 mil indivíduos várias vezes durante os últimos 100 mil anos. Esses gargalos coincidem com grandes erupções vulcânicas, impactos de asteroides e mudanças climáticas que poderiam ter destruído civilizações tecnológicas. Tecnologias avançadas podem ter sido perdidas e redescobertas múltiplas vezes ao longo da história humana. A Biblioteca de Alexandria continha conhecimento acumulado de civilizações antigas, que foi permanentemente perdido quando a biblioteca foi destruída. Repositórios de conhecimentos semelhantes poderiam ter sido construídos e destruídos repetidamente durante ciclos anteriores de desenvolvimento tecnológico. Ainda mais intrigante, alguns textos antigos descrevem tecnologias que não foram reinventadas até os tempos modernos. Épicos sânscritos descrevem veículos voadores, armas poderosas e dispositivos de comunicação que soam notavelmente semelhantes a aeronaves, mísseis e tecnologia de rádio. Embora esses relatos sejam tipicamente interpretados como metáforas mitológicas, eles podem representar conhecimento tecnológico real, preservado em forma literária. O rápido desenvolvimento da tecnologia humana durante os últimos séculos pode representar a recuperação de capacidades previamente existentes em vez de inovação completamente original. Muitas descobertas revolucionárias envolveram inventores desenvolvendo tecnologias semelhantes independentemente e simultaneamente, sugerindo fontes de conhecimento subjacentes que se tornaram acessíveis através de alguma forma de gatilho cultural ou ambiental. Instalações subterrâneas e caches de artefatos podem conter conhecimento tecnológico de civilizações humanas antigas, preservado para redescoberta por sobreviventes posteriores. Textos antigos descrevem repositórios ocultos de conhecimento guardados por sociedades secretas ou escondidos em locais remotos. Alguns desses repositórios podem conter artefatos tecnológicos reais, em vez de apenas registros escritos. A atual explosão populacional humana e aceleração tecnológica poderiam estar preparando para outro ciclo de destruição e renovação da civilização. Padrões históricos sugerem que o desenvolvimento tecnológico rápido frequentemente precede o colapso catastrófico quando as civilizações excedem sua capacidade de carga ambiental ou desenvolvem tecnologias que se mostram, em última análise, destrutivas. Mas se a humanidade representa a mais recente em uma série de civilizações sobreviventes, podemos ter vantagens que iterações anteriores não tinham. Redes globais de comunicação poderiam preservar o conhecimento mais efetivamente do que métodos de armazenamento anteriores. A tecnologia espacial oferece possibilidades para estabelecer colônias autossuficientes fora do mundo que poderiam sobreviver a catástrofes planetárias. A compreensão científica dos ciclos de desastres naturais pode permitir melhor preparação para ameaças previsíveis. O insight-chave é que a sobrevivência em escalas geológicas pode exigir aceitar padrões cíclicos de ascensão e queda, em vez de assumir progresso linear contínuo. Civilizações humanas anteriores podem ter desenvolvido abordagens sustentáveis à tecnologia, que evitaram a destruição ambiental e o esgotamento de recursos que ameaçam a sociedade industrial moderna. Aprender com os sucessos e fracassos de civilizações sobreviventes anteriores poderia determinar se a humanidade quebra o ciclo ou se torna outro capítulo esquecido na história oculta da Terra de inteligência recorrente. Se não somos a primeira civilização da Terra, então nossa descoberta desta verdade representa o teste final que determina se a humanidade sobrevive para se juntar às fileiras de espécies que navegam com sucesso pelo grande filtro ou se torna outro capítulo esquecido no ciclo interminável de inteligência que surge das cinzas apenas para se queimar novamente. A evidência que exploramos ao longo desta jornada aponta para uma conclusão perturbadora. Reatores nucleares que operaram 2 bilhões de anos atrás, eventos de extinção que aconteceram rápido demais para causas naturais, proporções de isótopos que sugerem atividade industrial e catástrofes climáticas que espelham nossa trajetória atual,
Todos indicam que a inteligência emergiu antes na Terra, desenvolveu tecnologia e depois desapareceu tão completamente que só os traços mais sutis permanecem trancados em pedra e gelo. Mas reconhecer esse padrão muda tudo sobre nossa situação. Civilizações anteriores enfrentaram esses desafios às cegas, sem saber que outros haviam trilhado esse caminho antes deles. Temos a vantagem imprescindente de potencialmente aprender com seus erros e sucessos. O registro geológico se torna uma biblioteca de contos de advertência e estratégias de sobrevivência escritas na linguagem de rochas e fósseis. O grande filtro que elimina a maioria das espécies tecnológicas não pode ser um único desafio, mas sim uma série de testes cada vez mais difíceis que as civilizações devem passar para alcançar a sobrevivência a longo prazo. Filtros iniciais podem envolver o desenvolvimento de tecnologia sem destruir o meio ambiente. Filtros posteriores poderiam evitar guerra nuclear, desastres de inteligência artificial ou esgotamento de recursos que leva ao colapso civilizacional. Nossa posição atual parece crítica. A civilização humana mostra todos os sinais de alerta que precederam colapsos anteriores. Mudança ambiental rápida, consumo excessivo de recursos, desenvolvimento tecnológico que supera a sabedoria e sistemas sociais lutando para se adaptar a mudanças exponencialmente aceleradas. Podemos estar nos aproximando do mesmo gargalo evolutivo que eliminou nossos predecessores. Mas também possuímos capacidades que civilizações anteriores podem ter faltado. Redes globais de comunicação permitem coordenação sem precedentes das atividades humanas. A compreensão científica dos sistemas planetários nos permite monitorar e potencialmente controlar mudanças ambientais. Tecnologia espacial oferece possibilidades para estabelecer colônias autossuficientes fora do mundo, que poderiam sobreviver a catástrofes planetárias. Mais importante, nós estamos desenvolvendo a capacidade de detectar e, potencialmente, desviar impactos de asteroides que podem ter repetidamente redefinido o progresso da evolução em direção à inteligência. Sistemas de defesa planetária poderiam quebrar o ciclo de catástrofes cósmicas que eliminaram espécies tecnológicas anteriores. A pesquisa de civilizações antigas se torna mais do que curiosidade acadêmica. Representa pesquisa crucial sobre estratégias de sobrevivência que determinaram quais abordagens tiveram sucesso e quais levaram à extinção. Compreender como a inteligência anterior navegou desafios como mudança climática, esgotamento de recursos e risco tecnológico poderia fornecer roteiros para nossa própria sobrevivência. A investigação arqueológica de tecnofósseis e anomalias geológicas deveria se tornar uma prioridade científica máxima. Se civilizações antigas deixaram mensagens ou caches de conhecimento para a inteligência futura, descobrir esses repositórios poderia fornecer tecnologias ou sabedoria essenciais para passar com sucesso pelo grande filtro. Mas o tempo pode estar se esgotando. Os mesmos processos geológicos que preservaram evidências de civilizações antigas também continuam ao destruí-las. Mudança climática, atividade tectônica e erosão eliminam traços do passado, enquanto a expansão e desenvolvimento humanos ameaçam destruir evidências antes que possam ser adequadamente investigadas. Ainda mais urgente, nossa abordagem ao grande filtro exige atenção imediata. Se civilizações anteriores falharam porque não conseguiram resolver problemas como colapso ambiental ou esgotamento de recursos, precisamos aprender com os seus fracassos enquanto ainda temos tempo para escolher abordagens diferentes. O teste final da inteligência pode não ser desenvolver tecnologia, mas sim desenvolver sabedoria para usar a tecnologia de forma sustentável ao longo de escalas de tempos geológicas. Civilizações que passaram neste teste podem ter transcendido suas origens planetárias para se tornar a ausência misteriosa que observamos no universo aparentemente vazio. Ou elas ainda podem estar aqui, esperando para ver se a humanidade demonstra a sabedoria necessária para se juntar a elas como guardiãs conscientes da inteligência em um universo que parece determinado a eliminá-la. O teste começou. Nossa resposta determinará se a consciência humana representa um breve lampejo na história cósmica
ou o surgimento de inteligência madura o suficiente para iluminar o universo permanentemente. A escolha permanece nossa, mas apenas por mais um pouco de tempo.